Jesus querido, neste instante em que nos reunimos em teu santo, sagrado nome, no teu evangelho, mestre, buscamos, como sempre, agora também, a inspiração, a proteção, a energia, para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações adequadamente para estudarmos juntos as coisas maravilhosas que estão inscritas no teu Evangelho de Luz. Aqui no ICEB, mestre, como sempre, nós erguemos nossos pequeninos corações para receber do teu, como te pedimos que faça jorrar por sobre o ICEB e por sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de paz, de luz, de esperança, de fortalecimento e de resiliência. Mas muito especialmente, Jesus, ao te rogarmos essas bênçãos por sobre todos os nossos mentores, todos os que estejam conosco agora em ambos os planos de existência, as tuas bênçãos, as tuas luzes, as tuas energias, por sobre Deolindo Amorim, nosso fundador, por sobre Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui, rogando que nos ajudes a partir daqui e de agora, nós possamos dar continuidade ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Muito especialmente, ao recebermos o nosso querido companheiro, irmão Brasil Fernandes Barros, nós te rogamos que estendas por sobre sua mente e seu coração as tuas bênçãos, para que ele possa nos trazer os seus conhecimentos a respeito dessa área que no movimento espírita nós não costumamos abordar. Que a tua paz e a tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos então, como já dissemos, estudar com Brasil Fernandes Barros, que é doutorando e mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, fez um doutorado sanduíche, como nós sabemos, chamamos, feito na Religion Department da Boston University, possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário UNA, foi professor de cursos livres e de pós-graduação Lato Sensu pelo Instituto de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o IETEC, é editor associado da revista Horizonte e da revista Interações. É membro do grupo de pesquisa de Religião, Pluralismo e Diálogo, o REPLUDI, depois você me corrija, Brasil, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e membro do Grupo Política, Ideologias e Religiões do CNPq. É membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e História da Religião, tradutor em inglês, português e espanhol, é vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e do 10º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Brasil Fernandes Barros, nós estamos muito agradecidos pela sua presença aqui no ICEB e que Deus nos abençoe ouvindo você. Somos todos ouvidos, viu? À sua disposição. Ok. Muito obrigado. Antes de mais nada, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, né, falando de um pouco de ciência da religião, inclusive isso nos deixa muito feliz, porque conforme nós tínhamos em intenção, quando nós tivemos a oportunidade de estudar a ciência da religião e nos tornarmos, e vocês vão ver o porquê disso que estou falando aqui agora, na medida dos estudos, né, nos tornar um especialista em espiritismo, que, por motivos óbvios, né,
a gente vai ver que o cientista da religião acaba tomando uma especialidade. Então, nós somos especialistas em espiritismo e, atualmente, temos nos aprofundado na mística também, no estudo da mística diante das religiões. E, inclusive, nossa tese de doutorado, que nós estamos trabalhando agora, ela tem essa intenção de estudar, né, a mística, inclusive no espiritismo, deixando claro, obviamente, que mística é diferente de misticismo. Então, a gente fica muito feliz da possibilidade de estarmos aqui falando de ciência da religião e de espiritismo. Esclarecendo, inclusive, antes da gente começar a nossa projeção aqui e a nosso estudo propriamente dito, né? Hoje nós temos 4 encontros, né? Daqui a pouquinho eu falo mais detalhadamente disso. Esse hoje ele é o mais ciência da religião de todos. Os outros 3, nós vamos fazer uma interface com o espiritismo, né? Então, para que as pessoas não tenham expectativa, vamos dizer, hoje, de escutar muito de espiritismo. Hoje nós vamos escutar mais realmente sobre a ciência da religião como um ramo das ciências humanas, né? Nádia, vocês estão vendo a minha... Estamos sim, estamos vendo. Ok, perfeito. Obrigada. Minha projeção. Ok. Então, como eu estava dizendo, né, nós temos 4 estudos que nós vamos trabalhar aqui. Esse de hoje, né, ciência da religião, o ramo das ciências humanas. Depois, nós vamos trabalhar o conceito de religião no dia 23/9, para o espiritismo. Quando eu trabalho o conceito de religião aqui, eu vou trabalhar o conceito de religião segundo a ciência da religião, né, o objeto religião. Então, no trabalho de hoje, nós não vamos trabalhar muito o objeto religião, mas nós vamos trabalhar a ciência da religião, porque esse objeto ele vai ser estudado no nosso segundo encontro, né? Depois, no mês 10, nós vamos falar sobre mística, misticismo e espiritismo, separar uma coisa da outra e entender por que nós entendemos que é possível falar de mística, né, no espiritismo, uma vez que nós vamos concluir que o espiritismo pode ser enquadrado no ramo das religiões, né, dentro do tripé do espiritismo de filosofia, ciência e religião, né, mas de uma forma que geralmente eu chamaria que é pouco abordado, vamos chamar assim. E depois nós vamos procurar falar um pouco de história, né, de Kardec, né, que é a influência do iluminismo e das ciências naturais em Kardec, para a gente entender um pouquinho de como é que foi esse processo para Kardec. Inclusive, nós estamos soltando um artigo agora em setembro que fala mais ou menos sobre esse tema. Mas então tá, vamos caminhar. Primeiramente, né, o que é a ciência da religião, né? Ciência da religião é um campo de estudo das ciências humanas, né? O seu objetivo é compreender em profundidade as religiões existentes no mundo e temas relacionados com ela, como seus rituais, suas doutrinas, códigos e textos sagrados. Ou seja, a gente antes de mais nada uma ciência e ela faz parte das ciências humanas, né? E a ideia é de estudar as religiões existentes no mundo, né? E todos os temas que se relacionam com ela. E a gente vai ver no decorrer do nosso estudo que esses relacionamentos necessariamente não são religiosos. Explico, por exemplo, religião e política, né? Como que é a relação da política, né, com a religião? Isso, nos dias de hoje, inclusive, isso virou realmente
algo relevante, né? A questão das políticas, no momento político que nós estamos vivendo, de eleição, etc., nunca se falou tanto de religião como tem se falado. Isso tem sido um objeto de bastante estudo dentro da ciência da religião, né? Além do relacionamento da religião com outras disciplinas, vamos fazer assim, né? E além de estudar as religiões específicas, essa área do conhecimento também tem a busca entender e investigar a influência da religião na sociedade, aqui que eu comecei a falar, né? Na política, né? Como é que, por exemplo, nós estávamos conversando aqui com o Fabiano sobre a questão da pandemia, né? Como que a religião, né, se relacionou com a pandemia, como que foram essas influências, né? Nós temos visto, por exemplo, um fenômeno de afastamento dos chamados fiéis, né, que dentro da ciência da religião, de maneira geral, todo aquele que visita uma religião, nós chamamos de fiéis, como os fiéis se afastaram das religiões por conta das diversas atividades online que foram feitas na internet e agora estão resistindo a voltar. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo não só no espiritismo, mas também em outras religiões, particularmente a religião evangélica tem sentido muito esse fenômeno também, nós temos notícias nesse sentido. Então, a gente vai estudar também na ciência da religião essas relações, né? E como que a humanidade, de maneira geral, vai se relacionar com o divino, né? Para isso, a ciência da religião se baseia em conceitos, teorias de filosofia, história, psicologia, sociologia. Nós vamos ver mais para frente que ela é multidisciplinar e tem a ideia de ser realmente multidisciplinar, né? Então, o interesse pelas religiões, que também é uma parte da ciência da religião, é de avaliar seu conceito histórico, né? Que desde a antiguidade até os dias de hoje é uma temática que tem sido objeto de interesse por parte de toda a sociedade, ok? Eu tinha combinado aqui com a Nádia, né, que quando quiser fazer pergunta, interromper, fiquem à vontade, né, que nós estamos abertos para, no decorrer da nossa fala, ser interrompido, questionado a qualquer momento, ok? Ciência da religião é diferente de teologia, né? Isso é uma coisa muito importante de deixar claro, porque tem muita gente que me conhece há muito tempo, sabe que eu estou estudando, né? E muita gente acha que eu estou na faculdade estudando teologia. As pessoas, de maneira geral, pensam que ciência da religião é teologia, né? Então, a gente resolveu, para começar, porque pode ser que, inicialmente, quem nos assiste, né, quem vai ver isso daqui gravado depois, já vai pensando que a gente está falando de teologia. E, definitivamente, ciência da religião é diferente da teologia. Quando a gente vai fazer, do ponto de vista, por exemplo, da CAPES, né, que faz do MEC, né, a área 44, né, é a área que engloba a ciência da religião e teologia. Ou seja, elas são, vamos dizer assim, ciências irmãs, porque a teologia também é ciência, e elas são irmãs e estão na mesma área, né, que é a área 44 da CAPES, mas mas por muito tempo a ciência da religião e teologia fez parte da filosofia. Agora, mais no ano de 2000, acho que 2017, né, ou 2016, agora eu estou em dúvida, ela foi desmembrada, né, saiu debaixo da árvore da filosofia e passou a ser a área 44, uma área autônoma
né, que é ciência da religião e teologia. Então, o que é que faz o teólogo, né? O teólogo considera a formação de habilidades para ser capaz de aprofundar a interpretação dos textos e linguagens da experiência religiosa de uma tradição. Então, a primeira questão chave do teólogo, que ele trabalha em cima de uma tradição, né? Ele interpreta os textos e linguagens. Então, se eu fosse um teólogo espírita, eu estaria fazendo a interpretação dos textos, trabalhando as linguagens, trabalhando a experiência religiosa do espírita. O teólogo católico, ele vai fazer essa interpretação de textos e linguagens da experiência religiosa no catolicismo, né? Ele desenvolve cientificamente uma investigação sobre a experiência de fé de um determinado grupo. Então, um teólogo católico, ele pode, por exemplo, virar e fazer um estudo específico a respeito de um determinado grupo católico, de uma determinada comunidade católica, suas experiências específicas, né? Se eu estiver falando de um teólogo protestante, ele pode fazer um estudo específico a respeito de uma determinada abordagem bíblica específica, segundo a sua tradição, né? Então, ele contribui para a tradução dos conteúdos morais e religiosos dessa tradição, ou seja, ele vai interpretar a vida, né, para a cultura através dessa tradição, né? Além da sua interação com o espaço público, né? E tenta ensinar, trazer, orientar, né, uma praxis da sua tradição, né? Então, eventualmente, quando um expositor espírita está fazendo uma palestra espírita e está num grupo espírita em algum lugar, fazendo uma colocação a respeito do espiritismo, explicando como que o espírita se comporta diante da sociedade em determinadas circunstâncias, de certa forma, nós podemos falar, né, de um estudo de Deus, ou seja, teologia, né, em relação ao modo do espírita de ver a Deus. Uma vez eu fui questionado, quando eu falei nessa terminologia de teologia, de um teólogo espírita, de uma teologia espírita, e aí um colega nosso espírita virou e falou assim, não, mas o espiritismo não pode ter teólogo, porque, né? Pode, porque a gente pode, no nosso entendimento, estudar o Deus conforme os parâmetros apresentados por Kardec. Você não pode pensar em teologia tão somente como pensa um teólogo católico, um teólogo protestante, um teólogo islâmico, né? Então, então, teologia, ela tem essa característica, né? O seu trabalho se caracteriza, né, pelo estudo do conteúdo simbólico, né? Como diria Mircea Eliade, né, um grande estudioso da ciência da religião, nas suas hierofanias, de como que o sagrado se aplica, né, no nosso mundo, né, e vai descrever todas as narrativas míticas, né? O Brasil, pois não. Você disse que nós podemos conversar assim durante a sua... Por favor. Quando você falou nessa, digamos, condição, a possibilidade de o teólogo desenvolver uma teologia da praxis, poderíamos dizer que o Leonardo Boff é um exemplo dessa condição, com a teologia da libertação? Sim, com certeza, né? Ele desenvolveu, né,
a teologia de um ponto de vista, né? Uma forma de vivenciar o mundo segundo o seu ponto de vista, focado numa determinada religiosidade. Então, a teologia da libertação, e ele, muito embora ele não... É interessante que, muito embora ele não tenha sido o criador da teologia da libertação, né? Ele não teve esse destaque quando surge a teologia da libertação. Agora foi um mês, em julho, nós tivemos um congresso onde o Leonardo Boff estava lá, né? Ele um congresso chamado que é da SOTER, da Sociedade Espírita, Sociedade Espírita e Teatro, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que tem a sua sede aqui na PUC, foi um congresso da SOTER e ele estava falando lá. Então, hoje ele tem uma grande expressão porque ele fez ele desenvolveu esse conteúdo, né, de uma forma muito específica, de uma forma que realmente tocou as pessoas e teve significado para a sociedade, né? Mas pensando, né, eu chamo a atenção que o teólogo estuda a religião de um ponto de vista interno para a sociedade, né? Então ele vê a sociedade do ponto de vista da sua religião, da sua tradição, da sua praxis, vamos dizer assim. Desculpe voltar um pouquinho só à questão anterior, depois o Fabiano também quer fazer um comentário. Sim. Você diria, embora esteja espaço a começar pela primeira questão de O Livro dos Espíritos, essa questão de Deus e tal, mas você diria que O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é uma obra que contém a teologia espírita de uma forma, digamos assim, mais condensada, mais estruturada? Você diria isso? Não, definitivamente não, né? Se nós entendemos aí no nosso segundo encontro, quando eu falar de religião e espiritismo, quando a gente falar sobre definição de religião, né? Porque a grande dificuldade dessa discussão interminável do espiritismo, espiritismo é religião ou não é religião, né? E etc. Tal, é uma questão temporal, né? E a gente ainda tem, por uma questão colonial, né, de uma influência europeia extremamente forte no mundo ocidental, nós temos ainda um conceito de religião muito arraigado com a questão de que as grandes religiões, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, catolicismo, né, protestantismo, né, o Islã, judaísmo, isso é religião. O espiritismo não tem as mesmas características e, por isso, não é religião. A questão é que o que era a ciência da religião no século XIX é diferente do que a religião hoje, né? E eu não quero mais adentrar nisso, porque senão eu vou adentrar na sua outra... Vai dar spoiler. Vai dar spoiler. Vai dar spoiler. Não, spoiler até já estou dando aqui, é bom que o pessoal fique curioso para a próxima. Inclusive, eu estou lançando um livro... É tudo assim, olha. Tudo é verdade. Inclusive, eu estou lançando um livro, né, que no próximo estudo vai estar disponível já, se vocês me deixarem falar um pouquinho dele também, que é Fé e Razão, a busca de Kardec, né, onde que nós estudamos isso, né? Então, nós precisamos entender, né, que quando Kardec pergunta, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né, ele não faz uma pergunta teológica, porque ele não parte do pressuposto teológico de que Deus é uma individualidade. Ele faz uma pergunta filosófica, isso mesmo. O que é Deus é uma pergunta filosófica. E o conceito de Kardec inicial é de que ele, tanto é que ele fala, ele verbaliza isso, que filosoficamente falando, o espiritismo é uma religião, né? Mas acho que o Fabiano ia fazer uma pergunta.
pedir licença para fazer algumas questões, algumas perguntas. Allan Kardec, ele se deteve muito tempo e energia em fazer as definições, né? Porque a partir das definições, dessas premissas e pressupostos, todo edifício da filosofia espírita é construído. Então, uma das definições de Allan Kardec sobre religião, que está no memorável artigo da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, da Revista Espírita de dezembro de 1868, e o título do discurso de Kardec é "O Espiritismo é uma religião?", ponto de interrogação. Ele observa a palavra religião, do ponto de vista do latim, diferente do que a maioria, o senso comum. Aliás, ele sempre faz essa diferenciação. Olha, cada palavra ela tem o seu senso comum, o uso habitual e o verdadeiro sentido daquela palavra. Não é isso? Então, sobre religião, Allan Kardec coloca que vem do latim, sendo religiomini, né? Ele não escreve religiomini, mas ele atribui a religião a religar o quê? O homem a Deus? Não, religar todos, que realmente no latim o ons vem do homine, que quer dizer tudo e todos. Então não seria religar o homem a Deus, e sim religar todas as pessoas. E por isso nesse artigo ele fala muito sobre a comunhão do pensamento, comunhão de sentimentos, comunhão de propósitos. Aí se o espiritismo é uma religião ou não, vamos guardar para os próximos estudos. Então ele faz essa definição. Uma outra definição é sobre a teologia, né, em relação nas diversas obras. Ele nunca colocou o espiritismo como uma teologia ou como os espíritas como teólogo, pelo sentido espírita da palavra teologia, talvez não pelo sentido científico, da ciência da religião. Ele sempre que se refere ao teólogo, ele fala os teólogos pensam de tal forma, os teólogos acreditam em tal coisa, os teólogos como que se separando, até porque esses teólogos sempre vão se basear na chamada palavra de Deus inspirada. Se for um teólogo cristão, a Bíblia seria a palavra de Deus inspirada, portanto, não contém erros. Não conteria erros de tudo pretérito, né? Mas para a teologia cristã, sim, a Bíblia não contém erros, é a palavra de Deus inspirada e ponto. Isso bate de frente com tudo que a doutrina espírita expõe. Então, é essa questão. Para a ciência das religiões, a palavra religião está mais relacionada a essa visão filosófica, né? A religião no sentido filosófico, ou ela tem uma outra... E a segunda questão é a seguinte: a palavra ciência da religião, ela se refere ao quê? A religião que se desenvolve a partir da ciência, porque, por exemplo, o espiritismo, do ponto de vista filosófico, o professor Moacir até chamou muita atenção para isso, muito importante. O espiritismo não é uma filosofia como é a filosofia de Nietzsche, de Platão, de Aristóteles, não, é uma filosofia da ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, a relação dos espíritos do mundo corporal. Dessa ciência surgem as fundamentações, as leis divinas, as leis naturais. Então, o espiritismo é uma filosofia da ciência. Aí a questão é, a ciência, o espiritismo seria mais uma religião da ciência? É só para esses pressupostos para a gente caminhar. Perfeito. Na verdade, parte do que você está colocando, nós vamos abordar aqui, mas é importante você pensar, e por isso que logo no começo eu falei que hoje nós estaríamos falando muito mais como cientista da religião do que como espírita. Eu sou espírita, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do agnosticismo metodológico, que a ciência da religião é uma das bases dessa religião. A gente tem que fazer um distanciamento disso. Para a ciência da religião, o espiritismo, sim, ela é uma religião, não há dúvidas disso. Tanto é que, do modo de vida, do ponto de vista prático, o censo está batendo na sua porta aí e vai te perguntar qual a sua religião e você vai responder que você é espírita.
né? Então, diga o que disser o espírita, né? A sociedade que a gente vive, o mundo que nós vivemos e a nossa forma de agir em relação ao espiritismo, do ponto de vista prático, né? É de uma religião, né? Falemos o que nós queiramos falar aqui, o espiritismo vai ser encarnado pela sociedade, vai ser encarado pela maioria dos espíritas do ponto de vista prático, né, pragmático, como uma religião. A sua própria fala, e depois, quando a gente estudar no próximo estudo sobre essa questão, né, a gente vai ver que o que é religião, a definição de religião. Por exemplo, quando você fala em religare, né, religare é de lactâncio, né? Mas religião não vem só de lactância, ela vem de Cícero também, que era o relegere, né? Que tem um outro sentido que é romano, extremamente diferente, e a sua visão, quando você faz essa colocação, sua pergunta, né? E não é um problema isso, na verdade. Eu vou usar uma palavra aqui que pode soar pesada, mas não tem o sentido pejorativo. Ela vem contaminada, né, por uma sociedade colonialista, né, eurocentrada, que vê o cristianismo como a religião. Porque o Lactâncio, quando ele fala do religare, ele diz que o cristianismo é a verdadeira religião, né? Mas a gente vai ver, quando a gente estuda, por exemplo, o Max Miller, né? Ele vai falar que certos conceitos que foram trabalhados pelo cristianismo, né? Muitos anos atrás, muitos séculos atrás, já vinha sendo trabalhado pelo hinduísmo, lá atrás, onde nem se falava ainda na existência do Cristo, né? Então, a gente vai ver que existem outras questões. Voltando, então, cientista da religião, eu não sei se eu respondi agora, porque, na verdade, muito do que você me perguntou vai ficar, se no final eu não tiver atendido alguma questão no decorrer do nosso estudo, por gentileza, a gente volta ao assunto. Mas cientista da religião não é teólogo. A gente não estuda a religião de um ponto de vista interno para fora, né? Ou muitas vezes só interno, né? Porque tem muitos teólogos que ficam só realmente dentro da sua comunidade, né? O que faz o cientista da religião, né? Então, o que é ser cientista da religião? O cientista da religião pesquisa o fato religioso, a experiência religiosa, os fenômenos, as experiências, os conteúdos, as expressões. Então, as tradições de linguagem, então eu vou pegar um fato religioso e vou trabalhar esse fato religioso, né? Por exemplo, na minha tese, eu estou fazendo uma discussão a respeito de um trecho que aparece no livro Francisco de Assis, de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, né? Quando Francisco encontra com o Papa, e o Papa tem aquele sonho, e ele acorda do seu sonho, dizendo para o cardeal Paulo, acho que é o cardeal Paulo ou Pedro, agora acho que é Paulo, ele acorda dizendo assim: eu falei com Jesus. Aquilo é uma interpretação do Papa teológica, né? Sendo que, na verdade, quem tinha falado com ele teria sido um Papa de outras reencarnações, segundo a psicografia. Na nossa análise lá de comparação, a gente faz uma comparação de contexto interpretativo, né? O Papa tem... É natural que ele, como representante de Deus, ele poderia ter uma experiência mística de falar com Jesus,
né? Para o espírita, nada mais, nada menos que ele falou com um espírito e que ele interpretou que fosse Jesus. Então, eu estou pegando, por exemplo, nesse momento, eu estou pegando um fato, né? Estou interpretando, trabalhando esse fato e fazendo interpretações de ordem científica em cima desse fenômeno, comparando, né, um fato religioso, e, inclusive, falo também da interpretação da Igreja Católica, que é completamente diferente desse mesmo fenômeno, que o sonho que ele teria tido que o Papa teria tido, e ele via Francisco de Assis segurando uma torre de uma igreja, né? Então são coisas diferentes. Então a gente vai fazer. Então a gente estuda os fatos religiosos, expressões, textos, as linguagens, como que as linguagens são abordadas, as culturas religiosas e as tradições de sabedoria, em diálogo com outros saberes acadêmicos, né? Então, por exemplo, nesse trecho que eu estou falando, por exemplo, dessa passagem, a gente vai falar como que a percepção do estado não usual de consciência, a gente não usa a terminologia estado alterado de consciência, porque estado alterado de consciência remete à patologia, mas o estado não usual de consciência, então, a partir de um cientista chamado William James, né, que foi psicólogo e filósofo, né, a gente vai fazer a análise dos estados, através da psicologia pragmática, dos estados não usuais de consciência. Nós vamos estudar como é que esse processo de interpretação ele vai afetar a experiência que o Papa teve no sonho após ter encontrado com Francisco, né? Então, só para dar um exemplo, né? Então a gente usa, né, outros saberes acadêmicos científicos para fazer essa análise, né? E com investigações de natureza qualitativa e quantitativa, podendo ser também de natureza teórica ou aplicada, a partir de abordagens teórico-metodológicas próprias das escolas que constituem os campos de estudo das religiões, sub-áreas e disciplinas auxiliares. Então, a gente vai ver, e eu vou mostrar aqui para vocês, existem diversas outras formas de abordar a religião, né? E eu queria chamar a atenção para essas partes que nós estamos demonstrando aqui, que está em vermelho, né? O fato religioso eu já chamei a atenção. A ciência da religião estabelece diálogo entre religiões, porque a gente pode fazer o estudo comparativo das religiões, né? Diálogo com saberes acadêmicos, né? E usando sub-áreas de disciplinas auxiliares para fazer uma análise do fato religioso. Ou seja, a ciência da religião é multidisciplinar e tem a característica de abordar as religiões de fora para dentro, né? Pode falar. Brasil, Oi. Eu já tinha renunciado a fazer essa observação antes, para não monopolizar aqui o seu tempo, claro, mas onde é que fica o conceito de teodiceia aqui nessa tua exposição? Ou em próximos capítulos? Deixa a gente abordar isso em próximos capítulos. Tá certo. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Porque senão a gente vai desviar muito do que a gente precisa falar. Nenhum problema. Ok. Eu também gostei muito que você citou o Mircea Eliade, mas então também para os próximos capítulos. Sim, Mircea. Não, inclusive inclusive a hierofania eu vou falar aqui hoje. É uma das coisas que a gente escolheu falar aqui. Desculpe. Não, é isso aí mesmo. Eu mesmo que propus que vocês falassem. Então isso entendido, né, que eu sou cientista da religião e não teólogo, e acho que ficou claro, né, essa separação do que é teologia e o que é ciência da religião. Pelo menos me parece que fica claro que uma coisa, em resumo, eu estou fazendo na ciência da religião um estudo multidisciplinar
né, em diálogo das religiões com outros saberes da humanidade, enquanto na teologia o teólogo está focado para dentro, olhando para dentro, né, e tentando levar o seu estudando ciência, porque o teólogo ele é um cientista, mas da sua própria religião, do seu próprio saber, e usa como parâmetro de verdade aquilo que ele estuda, aquilo que ele é especialista, ok? Quais são as premissas básicas da ciência da religião, né? Então, a ciência da religião é orientada metodologicamente por 3 pontos chaves inalienáveis, né? O primeiro deles é o seguinte: o agnosticismo metodológico, né? É o distanciamento. Houve uma discussão, assim como a gente fica estudando, fica discutindo, espiritismo é religião, espiritismo não é religião. Dentro da ciência da religião, há uma discussão perene, eterna, sobre o seguinte: um religioso, alguém que defende uma certa doutrina, uma tradição de sabedoria, né, uma filosofia religiosa qualquer, ele pode ser cientista da religião sobre esse saber, né? Há entendimento, por exemplo, Rudolf Otto vai dizer se o cara, apesar de ele ter contribuído muito para a ciência da religião, ele é acusado de criptoteologia, né? O que é criptoteologia? Você fazer uma teologia disfarçada de ciência da religião. Você, na verdade, você está defendendo a sua religião, né, usando a ciência da religião para defender que sua religião está certa. Isso é o que a gente chama de criptoteologia. O Otto, inclusive o próprio Eliade, foram acusados de fazer criptoteologia. O agnosticismo... Desculpe. Desse ponto de vista, isso também não pelo menos tangencia a definição de teólogo que você acabou de nos dar, como sendo Sim, na verdade, o que ele está falando, muitas das vezes o camarada está usando ferramentas da ciência da religião, não há problema dele fazer o uso de ferramentas da ciência da religião para estudar a sua religião, mas desde que ele se diga teólogo. O problema da criptoteologia é quando ele diz que está fazendo ciência da religião, né? Mas diz e afirma que Deus existe, por exemplo. Porque a ciência da religião pode partir do pressuposto e estudar, inclusive, a gente vai falar aqui agora, né, da possibilidade de Deus não existir, inclusive. Entendeu? Então, a partir do momento que eu afirmo, num estudo científico que eu faço, que Deus existe e não faço o devido afastamento, né, eu não estou usando o diagnosticismo metodológico. Eu tenho que me afastar por método, né, do meu estudo. Então, por exemplo, no meu doutorado de ciência da religião, que eu estou falando do espiritismo, eu estou criando uma terminologia nova, isso eu já posso falar, porque a gente já foi está sendo publicado em anais, né? Uma terminologia que a gente chama de realidade periestésica. Por que eu estou falando da realidade periestésica? Estou falando de realidade originária e realidade periestésica. Eu vou traduzir para você de um jeito que quando você falar realidade periestésica, o que é? Erraticidade. Então, quando a gente fala em termos de espiritismo, de erraticidade, a gente está falando de tudo que vai que está do lado de lá, o plano espiritual. Né? Por que eu falo em realidade periestésica? Porque eu não quis usar erraticidade, já que eu estou falando no objeto do espiritismo, eu não quis usar metafísica porque é da filosofia, né? Eu não posso falar de céu, eu não posso falar de nenhuma outra terminologia. Eu quis criar, muito embora haja crítica sobre usar a terminologia do neutro, porque não seria possível ser neutro. É muito difícil ser neutro, mas a realidade igual do perispírito ao redor de estésico, de aestésia, né? Ou seja,
dos sentidos. Então, ao redor aquilo que está além dos sentidos, ao redor dos sentidos físicos, né? Então, por isso que a gente usa a terminologia realidade periestésica e a realidade ordinária, né? Então, por que a gente usa isso? Para poder se afastar. Eu poderia simplesmente falar assim, vamos usar aqui a terminologia erraticidade, que é do Espiritismo, para explicar o que a gente está falando. O problema é que, quando eu faço isso, eu trago uma série de pressupostos que são próprios do Espiritismo, né? Então, eu tenho que me afastar e tenho que fazer análise, né, do mundo espiritual no Espiritismo como uma hipótese, né? E não afirmar que o plano espiritual existe. Porque, a partir do momento que eu falar assim, não, porque, por exemplo, na sua dissertação de mestrado, que a gente fez análise do conceito de religião para o espiritismo, e, né, se eu parto eu fiz o estudo somente do que Kardec dizia, e geralmente eu falo, eu evito dizer dos meus estudos a respeito de psicografia, a não ser quando ela é muito bem situada. Eu usei o exemplo aqui do Francisco de Assis, né, mas eu falo, a psicografia, que é uma característica típica do espiritismo, uma psicografia típica, né? O espírito interpreta dessa forma, então vamos analisar isso de fora para dentro. Mas eu não digo que perispírito existe enquanto cientista da religião. Eu posso dizer que o espírito acredita na existência de um negócio chamado perispírito, e o espírito define dessa forma. Mas eu não posso partir do pressuposto, enquanto cientista da religião, que perispírito é uma realidade, que espírito é uma realidade, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, enquanto cientista da religião. Então, o agnosticismo metodológico tem que fazer com que eu esteja distante, me mantenha distante disso, para poder fazer uma análise dessa forma, porque, se eu for para o budismo, né, não existe a figura de Deus. Se eu for para a Igreja Católica, eu tenho a figura da Trindade. Então, se eu vou fazer análises comparativas e me contaminar com uma determinada teologia, aí sim, se eu usar os argumentos da ciência da religião para defender que Deus é a causa primeira de todas as coisas, aí eu estarei fazendo criptoteologia, porque eu vou estar defendendo uma ideia do espiritismo enquanto cientista da religião, usando a metodologia da ciência da religião. Agora, se eu sou teólogo e falo que, olha, é assim, é assado, mas, né, a ciência da religião faz assim, mas eu acredito que é. Então, é uma questão de honestidade, né, de falar assim, eu sou teólogo e eu estou defendendo tal coisa a partir do ponto de vista do espiritismo, né? Fabiano, só um minutinho, eu já te dou a palavra, só para eu terminar esses próximos 2 tópicos aqui, né? A adoção de análises éticas para conteúdos êmicos. Né? O que é esse êmico aqui, né? É a descrição e o estudo das unidades linguísticas em termos de sua função dentro do sistema da qual pertence. Então, se eu usei aqui erraticidade, né? Então, eu tenho que fazer uma análise do termo erraticidade, compreender as terminologias, as linguagens correspondentes a uma determinada tradição e traduzir. Kardec fez muito isso, como, por exemplo, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai falar a respeito de alma e vai traduzir alma nos seus diversos significados, né? Ali ele meio que faz um papel de cientista da religião, ali, quando ele faz a análise, né, de conteúdo, do sentido de uma determinada linguagem, de uma determinada terminologia. E, finalmente, né, como os 3 pontos chaves, né, que a gente chama de inalienáveis, a apresentação dos resultados e métodos de maneira que possam ser refutados. Eu não posso apresentar nada como sendo uma verdade. Não cheguei à conclusão que reencarnação existe. Usei a ciência da religião e disse
que reencarnação é um fato. É um fato científico, etc. Se uma lei natural, se uma ciência natural chegar à conclusão da existência da reencarnação por outros métodos, ok. Né? Mas eu, enquanto cientista da religião, usando os métodos da ciência da religião, eu tenho que apresentar os resultados que eu posso supor a existência da reencarnação, analisar os pontos apresentados, mas não pode ser dogmático, em outras palavras. Né? Por que a reencarnação existe? A reencarnação existe porque existe. Isso não pode existir na ciência da religião. Né? Eu não posso... minhas conclusões elas têm que ter margem para discussão, elas têm que ter margem para poder ser falseáveis. Né? Esse é um dos pressupostos importantes. Fabiano, você queria perguntar? Senão eu vou falar igual o pobre na chuva, você não consegue falar mais, não. Toda vez que a gente... É claro que o senhor está apresentando as premissas ideais, não é? Mas, na prática, a gente vê que todo pesquisador ele não é agnóstico. Se eu vou pesquisar uma medicação X, eu escolhi uma determinada medicação X, é porque, de alguma maneira, eu quero demonstrar que ela funciona ou quero demonstrar que não funciona. Então, a simples escolha do tema já tira você da neutralidade. Não existe esse agnosticismo, me corrija se eu estiver errado, ele é muito mais conceitual para direcionar o pesquisador, dizer, olha, você deve buscar ao máximo um distanciamento do envolvimento passional com a temática. Mas, do meu ponto de vista, isso é praticamente impossível. Escolher um assunto, escolher um tema, já é um posicionamento. Fabiano, só de eu ser especialista em espiritismo, né, ratifica o que você está dizendo em gênero, número e grau. Pois é. Né? Mas é uma meta a ser alcançada, né? Vocês não fazem ideia do quanto que eu apanhei quando eu estava fazendo mestrado, né? De chibatada dos professores, né? do programa Ciência da Religião da PUC Minas, né? Mas observe que nós estávamos... eu fiz um mestrado, estou fazendo doutorado na PUC Minas, que é uma universidade católica. Eu tenho colegas lá umbandistas, eu tenho colegas candomblecistas, eu tenho o Romero, que eu cito ele porque ele é uma figura maravilhosa, né? Um conhecimento fantástico, que é Hare Krishna, né? Pastores, né? Padre, e todo mundo lá sentado, discutindo, né? Falando assim, na sua tradição, como é que você trata tal coisa? Assim, assim, assado. E ele, com respeito, com equilíbrio, etc., tal, e todo mundo trabalhando, né, para tentar ser o mais distante possível. E hoje, né, na condição nos grupos de pesquisa dos quais nós fazemos parte, né, e eu não vou me dizer ainda como professor, porque eu não terminei o meu doutorado, mas quando nós temos uma colega, por exemplo, que está estudando, ela é psicóloga, ela está estudando a Joana de Ângeles, aquelas abordagens psicológicas que a Joana de Ângeles faz. Eu esqueci o nome do ponto de vista de Jung, né? Ela está fazendo um trabalho de ciência da religião. Ela pegou um fato religioso que tem dentro do espiritismo e está fazendo uma análise do ponto de vista da psicologia junguiana, né? Refere à transpessoalidade? Oi? Você se refere à psicologia transpessoal ou à psicologia profunda? Acho que é a psicologia profunda que ela está trabalhando lá da Joana de Ângeles. E ela ela apresentou o trabalho dela lá, né?
e aí a gente apresenta o trabalho e a gente vai comentar. A pessoa que mais bateu nela fui eu. A pessoa que mais bateu falou assim, olha, enquanto espírita, eu estou empolgadíssimo com o seu trabalho, mas enquanto ciência da religião, minha filha, você tem que definir Kardec melhor aí, que está faltando definições a respeito de Kardec, porque que espiritismo é esse que você está falando, né? Você tem que definir isso claramente, já que você está usando o espiritismo, cadê as definições de Kardec de forma clara? Né? Da psicologia junguiana não tenha dúvidas, mas você tem que manter distância, né? O agnosticismo metodológico tem que estar presente, inclusive da psicologia, porque ela estava se empolgando com a psicologia, esquecendo de Kardec. Como é que você fala disso? Você não vai abordar? Existe psicologia espírita? Eu perguntei para ela. Ou existe psicologia no espiritismo? Né? Então, saiu meio atordoada, mas depois entendeu do que a gente estava falando. Então, esse agnosticismo metodológico, inclusive, faz com que nós mantenhamos distâncias, inclusive de outras temáticas, porque a gente vê os filósofos entrando para estudar a religião. O pessoal tem um trabalho de um colega nosso que fez análise da Clarice Lispector, os aspectos religiosos da escrita de Clarice Lispector, né? Trabalho maravilhoso, mas ele era da literatura, ele tinha que manter distância metodológica dos conceitos dele, da admiração que ele tinha por Clarice Lispector, e se afastar do ponto de vista da literatura para poder ver o assunto como científico. Ou seja, esse agnosticismo metodológico não tem a ver tão somente, inclusive, com a questão religiosa. Ok? O Brasil, só uma questão aqui de curiosidade mesmo. Aí, no seu curso, os seus professores são todos padres ou são de outra formação? E se são padres, eles conseguem esse afastamento, esse agnosticismo metodológico? Não tem padre nenhum. Tá. Nenhum deles é padre. Teve alguns que chegaram a estudar para ser padre, né? Mas tem filósofo, tem, inclusive, por exemplo, o professor Flávio Senra, né? O objeto de estudo dele são sem religião, ele é ateu. Né? O Flávio tem outro sobrenome, Zibelin, por exemplo? Não, Flávio Senra. Né? Bom, deixa eu continuar aqui, porque eu estou olhando o horário aqui. Olha, eu e Fabiano vamos prometer, viu, Fabiano? Agora eu preciso... Somos poucos, mas atrapalhamos muito, né? Mas a culpa é minha, porque eu deixei, né? Agora é o seguinte, eu vou pedir para parar um pouquinho as perguntas e vou avançar um pouquinho, porque tem coisas importantes para serem faladas aqui e eu tenho 30 minutos. Então, eu queria pedir para dar uma segurada um pouquinho aí agora, ok? Além disso, a ciência da religião está dividida em 2 ramos principais. Isso aqui também é importante, né? O estudo empírico da religião e o estudo sistemático da religião. Né? Um estudo empírico da religião é o que eu faço quando eu estou estudando espiritismo. Né? Eu estou estudando especificamente, né, o espiritismo e debulhando o espiritismo do ponto de vista da ciência da religião. O estudo sistemático da religião é quando eu estou fazendo uma análise do mundo religioso de uma forma geral, né? De forma sistêmica, né? As relações entre as religiões e todos esses outros pontos de vista, né? Então, juntando esses 5 tópicos aqui, a gente dá uma resumida no que a gente faz na ciência da religião, né? É esperado que o cientista da religião, portanto, né, seja especialista em uma religião, quando ele está fazendo ou grupo específico, ou seja, quando ele está fazendo estudo empírico, ao mesmo tempo que tem um conhecimento generalista de várias religiões, que é o estudo sistemático, ok? O próprio criador, a área de conhecimento da ciência da religião. A gente divide a ciência da religião em áreas de conhecimento, né? O próprio criador da ciência da religião, o pai da ciência da religião, né, que é Frederico Max Miller, eu vou mostrar para vocês aqui, ó,
Está vendo esse livro aqui, ó, Introdução à Ciência da Religião, do Max Miller. Ele foi contemporâneo de Kardec. Ele fez agora 150 anos que ele publicou esse livro. Foi ele que criou a terminologia ciência da religião. Esse livro aqui, inclusive, quando você leu a minha biografia, aí você fala que eu sou tradutor, né? Esse livro aqui foi traduzido por mim, né? Introdução à Ciência da Religião, porque depois de 150 anos ninguém tinha tido a coragem de traduzir. Então, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de traduzir esse livro. Inclusive, ele é bilíngue, viu, gente? Ele tem o original em inglês e a tradução em português. Então, o próprio Max Miller considerava que quem conhece apenas uma religião não conhece nenhuma. Existem dois entendimentos distintos sobre o que é a ciência da religião. O primeiro considera que se trata de uma disciplina autônoma, ciência da religião com a palavra ciência no singular, que se distingue dos estudos não empíricos da religião, né? Teologia e filosofia, e das outras ciências humanas que também estudam religiões. Por exemplo, antropologia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, historiografia da religião, embora estabeleça relações de trocas com essas outras áreas, né? E a segunda perspectiva, a dominante aqui na América Latina, declara não existir uma disciplina em si, mas um campo disciplinar mais amplo de ciências das religiões, com a palavra ciências no plural, que no inglês é chamado Religious Studies. Tal disputa de estilo, de pensamento permeia a história mundial da área. Inclusive, a gente vai ver que os mesmos programas de ciência de religião que a gente tem no Brasil, tem uns programas, se vocês pesquisarem, programa de ciência da religião, programa de ciências da religião, programa de ciência das religiões, né? Então, existe toda uma discussão. Há quase que hoje em dia um conceito, que a disciplina é ciência da religião, né? Mas ainda há dúvidas, discussões homéricas a respeito dessa questão, porque, particularmente na América Latina, porque ela é relativamente nova, né? São 150 anos de ciência da religião, mas que ela foi, no Brasil, a gente vai falar um pouquinho da história aqui, ela chegou há pouco tempo no Brasil, né? Então, por isso que porque no alemão religião, eu não sei falar o nome daquele negocinho em alemão, não. Religionswissenschaft, eu não consigo falar aquela palavra em alemão de jeito nenhum. Eu falo inglês, alemão eu não sei falar ainda não. Apesar que precisaria, porque É Wissenschaft que você está dizendo? Religião Wissenschaft? Wissenschaft, Religion Wissenschaft. É isso? Isso, eu acho que... Tá bom. Isso, Então, eu não vi se você sabe mais alemão do que eu. Então, vamos lá. As áreas do conhecimento da ciência da religião, essa parte aqui eu vou ser um pouco mais breve nela, a gente vai passar um pouco mais rápido, né? São diversas as áreas, né? A ciência da religião aplicada, ela vai estudar, e aqui é um negócio muito importante, eu vou estudar as religiões, né? Mas eu vou também estudar as espiritualidades, né? Não precisa necessariamente ser uma religião constituída para a gente fazer um estudo da ciência da religião. A gente vai estudar as tradições de sabedoria, a gente vai estudar o ateísmo, a gente vai estudar o agnosticismo, né? E os sem religião, não crentes, não religiosos, não afiliados, né? Os sem religião no espaço público, né? Política, ética, saúde, todas as outras coisas que dizem religião aplicada a uma determinada área. Então, quando se fala de ciência da religião, dá a impressão que a gente estuda só religião, mas não é só religião. A gente também a gente visita todas essas outras coisas que têm relação com a religião. E que o ateu, ele é ateu porque existe a religião, existe a possibilidade de Deus, mas ele não é o sem religião não é, inclusive, há uma confusão, muitas das vezes o sem religião não é ateu necessariamente, ele não segue nenhuma instituição, né? Nenhuma, ele não é católico, não é protestante, mas ele tem uma espiritualidade, muitas das vezes, e acredita na existência de um Deus que é
que é dele, né? As ciências da linguagem religiosa, né? Ele vai estudar a linguagem, como o próprio nome diz, os métodos e fontes para o estudo das religiões, espiritualidades, tradições de sabedoria, né? Então, as suas línguas naturais. Quando a gente está estudando alguma coisa sobre latim, por exemplo, relacionada às religiões, ou se a gente está estudando a origem de, por exemplo, Elohim, do hebraico, né? Entendendo se Elohim significa plural de Eloá, que seriam anjos, né? Então, no princípio, os anjos criaram, né? Será que essa discussão, eu estou estudando estou fazendo um estudo da língua, né? E fazendo uma análise da língua hebraica no seu original. O vocabulário, a gramática, então, quando eu vou falar assim, estou falando do espiritismo, né? O espiritismo usa a palavra perispírito, erraticidade, reencarnação, alma. O que é alma para o espiritismo? O que é reencarnação para o espiritismo? Né? E assim sucessivamente, a gente está estudando as linguagens religiosas. Relações entre linguagem religiosa, a linguagem artístico-literária e linguagem geral. Aquele colega que eu falei que estudou Clarice Lispector, por exemplo, ele estava estudando a linguagem artístico-literária da Clarice Lispector, né? Quando a gente usa... Nós temos um colega que fez o estudo do... como é que chama aqueles livrinhos que o pessoal usa no Nordeste para contar historinhas? Esqueci o nome. Cordel. Ele fez estudo da literatura de cordel, particularmente, a gente inclusive diz que a gente brinca muito com ele, que ele fala sobre que tudo que tem a ver com o diabo é com ele, porque ele estudou o diabo na literatura de cordel. Olha que coisa interessante. E ele traz um estudo, o mestrado dele foi fantástico, maravilhoso, sobre o estudo de uma linguagem popular a respeito do diabo, né? Como que a literatura de cordel vê. Então, é ciência da linguagem religiosa, né? As ciências empíricas da religião vai estudar os fenômenos religiosos, as espiritualidades, as tradições de sabedoria, né? Tudo aquilo que eu falei antes para vocês, né? Do ponto de vista da sociologia da religião, da antropologia da religião, da psicologia da religião, da história das religiões, da geografia da religião, da fenomenologia da religião, ou seja, são pressupostos estudando, são disciplinas estudando o objeto religioso. E uma das que mais, vamos chamar assim, toma o nosso tempo é a epistemologia da ciência das religiões, que é a reflexão teórico-metodológica ou metateórica das religiões. Epistemologia toma tempo entre aspas, falar tomar tempo, né? De todas as ciências, né? A gente estuda a repimboca da parafuseta de cada terminologia, de cada conteúdo, né? As abordagens filosóficas sobre o conceito e definição de religião, ou sua negação, ou seja, qual que é a definição de religião? Qual que é a definição epistemológica de mística, né? Então, a epistemologia toma muito, né, do nosso trabalho. A psicologia da religião é a fenomenologia da religião em sentido sistemático. Como que isso como essa epistemologia se aplica nas religiões de maneira geral, ok? E, propriamente, história das teologias e religiões. Aqui a gente vai estudar um pouquinho das teologias, né, como cientista da religião, e entender, né, como que elas se desenvolvem, né? Como que nasce a ciência da religião? Deixa eu ver nosso horário. 10h18. Vamos lá. Isso. Adam Lord Gifford, né, mantinha fortes vínculos com a Universidade de Glasgow, deixou importante e significativa quantia que viria a servir para financiar cursos regulares nas 4 universidades escocesas, de Edimburgo, Glasgow, Aberdeen e St. Andrews, ministrada por notáveis eruditos que deveriam ser selecionados independente de suas convicções religiosas. Eis o único critério exigido. Eles deveriam trabalhar com os especialistas em teologia natural. Então, o que eles chamavam, a ciência da religião iniciou-se com a terminologia de teologia natural,
desse livro aqui, do Max Miller, antes das conferências do Max Miller, né, que criou em 1870 e pouquinho, já eu falo para vocês, o que seria do campo da religião era chamado de teologia natural. O agnosticismo religioso estava longe de estar implementado. A gente vê, por exemplo, Cornelis Petrus Tilly, ele era um estudioso que veio depois do Max Miller, por exemplo. Ele é claramente cristão, né? Nas suas falas todas. Ele acredita que o cristianismo é a verdadeira religião, embora tenha feito grandes contribuições. Esse livro a gente está fazendo o Elementos da Ciência da Religião, a gente está fazendo a tradução, vamos lançar ele agora em novembro, o primeiro volume, e o ano que vem o segundo volume, né? Então, o objetivo é tratar o conhecimento de Deus do ponto de vista estrito das ciências naturais, de forma rigorosa, mas também acessível ao público não especialista. No Brasil, no entanto, de forma sistematizada, a ponto de vista metodológico e epistemológico, né, ela se situa por volta de 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo, né? Então, os antropólogos Levi Strauss e Roger Bastide, né, que vão falar alguma coisa sobre ciência da religião. Mas, de fato, vão surgir os primeiros cursos de pós-graduação em ciência da religião na década de 70, na PUC São Paulo e na Unesp, né? E os cursos eram, epistemologicamente falando, incipientes, com uma forte influência teológica. Na verdade, nessa época, se fazia era criptoteologia, né? Os cursos começam com criptoteologia, mas já tentando exercitar a ciência da religião, né, como método, né? Max Miller, né, em 1877, ele vai lançar a Introdução à Ciência da Religião, né, e ele foi um marco decisivo na instauração de uma nova disciplina acadêmica. É ele que vai criar a terminologia ciência da religião, né? Depois, Cornelis, inclusive está escrito errado aqui, tá? É Cornelis Petrus Tilly, na área de História das Religiões, ele vai soltar o Outlines of the History of Religion to Spread of Universal Religions. Tanto Max Miller como Tilly, que é esse que eu estou traduzindo aqui, mas não esse livro, outro livro, eles vão defender a ciência da religião, vão plantar a ciência da religião de uma forma importante. Então, Max Miller ele vai traçar as linhas mestras de estruturação metodológica interna da ciência da religião, enquanto disciplina acadêmica, né? Estabelecendo a um só tempo a distinção e a correlação entre uma face ocupada com a investigação da religião e suas formas históricas, uma história que se expressa, e uma vertente sistemática voltada à explicação das condições de possibilidade da religião na pluralidade de suas manifestações. A complementariedade entre esses dois polos de estudo científico das religiões distintas, mas intimamente relacionados entre si, encontrando, enfim, sua definitiva sistematização. Eu fiz a leitura disso daqui, isso aqui está ficando gravado, a pessoa que depois quiser pode voltar, né? Porque fica gravado, não é, Nádia? Vai para o YouTube, Então aproveitando, vai ficar... você pode entrar pelo portal ICEB e chega lá, o YouTube do ICEB. Ok. Porque aí, para eu não perder muito tempo nisso, que eu quero falar de algumas coisas que o tempo não vai, senão o tempo não vai permitir. Então, a pessoa tem a oportunidade de ler isso com calma e entender mais fácil. O que eu queria gastar um pouquinho de tempo é nessa percepção de Max Miller. Ele primeiro fala que quem conhece uma religião não conhece nenhuma, né? E ele fala uma coisa, isso que eu gosto muito disso daqui, porque ele fala uma coisa que é fundamental para a gente começar a significar a religião. Ele diz que quando falamos da religião judaica, cristã, hindu, e a gente poderia falar espírita ou poderia falar de qualquer outra religião, entendemos um corpo de doutrinas transmitidas pela tradição ou em livros canônicos, ou livros que dizem respeito a essas religiões, o que ele chama de religiões livre.
o conteúdo de tudo que constitui a fé dos judeus, cristãos ou hindus. Usando a religião nesse sentido, podemos dizer que um homem mudou de religião, ou seja, que adotou o cristianismo em vez do corpo bramânico de doutrinas religiosas, assim como um homem pode aprender a falar inglês em vez de hindustânico. Ou seja, é a religião baseada, né, numa tradição escrita, num conjunto de doutrinas. Isso é uma das formas de você entender o que significa religião. A outra, né, então, falando aqui as palavras-chave desse texto aqui, a outra é o seguinte: mas a religião também é usada em um sentido diferente. Assim como existe uma faculdade de fala, independente de todas as formas históricas de linguagem, ou seja, o ser humano tem a capacidade de falar. E ele desenvolveu essa capacidade no sentido de falar português, no sentido de falar inglês, no sentido de falar francês, né? Há também uma faculdade de fé no ser humano, né? Que vai ser definido e defendido por Otto, por Eliade, por alguns outros cientistas da religião, né? Como homo religiosos, né? Independente de todas as religiões históricas, há uma faculdade de fé. Se dizemos que a religião é o que distingue o ser humano do animal, não estamos falando da religião cristã ou judaica, não estamos falando de nenhuma religião em particular, mas estamos nos referindo a uma faculdade ou disposição mental que, independente e apesar do senso da razão, permite que o ser humano apreender o infinito sob nomes diferentes, sob diversos disfarces. Então, nós somos um ser que tem a capacidade de olhar para cima, de ver a existência do que vem além, né? Então, é nesse sentido, por exemplo, que os sem religião vão trabalhar, né? Que eles são capazes, essa faculdade de fé, né? O homo religiosos está presente. Brasil, isso quem está vendo pode eventualmente depois falar sobre, vir falar isso, e de fato tem razão, isso é uma definição antiga, né? Isso tem outros desdobramentos e outros desdobramentos filosóficos, e isso é um conceito que precisa ser avalizado e analisado com maior profundidade. Mas a ciência da religião começou aqui, com esse pensamento, né? de que o ser humano tem, o homo religiosos, né, que tem a capacidade de perceber o infinito, né? Então, essa faculdade de fé, né, se refere a uma faculdade ou disposição mental que, independente, apesar do senso de razão, permite ao ser humano aprender o infinito. Ele chamou de infinito. Na minha tese, eu estou chamando de realidade periestésica, né? Que é uma terminologia que a gente está propondo. Sem essa faculdade, nenhuma religião, nem mesmo a menor adoração a ídolos e símbolos mágicos seria possível. Se escutarmos atentamente, poderemos ouvir em todas as religiões um lamento do espírito, uma luta para conceber o inconcebível, para proferir o indizível, um desejo pelo infinito, um amor de Deus. Se a etimologia que os antigos deram à palavra grega, que eu não sei pronunciar, que está aqui, tá? Que significa homem, é verdadeiro ou não, eles a derivaram dessa outra palavra grega, né? Que significa aquele que olha para cima. Essa significa homem, essa significa aquele que olha para cima. Certo de que o que faz a humanidade ser o que e que somente o ser humano pode virar o rosto para o céu, né? E que ela anseia por algo que nem o sentido nem a razão podem suprir, mas sim algo que tanto o senso quanto a razão por si mesmo devem negar. Então, essas definições aqui são de Max Miller, ele que vai trabalhar esse conceito, né? E aí, ele nos fala, e a vertente de estudo do Max Miller fala de uma forma muito interessante a respeito do surgimento das religiões a partir das linguagens, né? Ele fala que existia uma família ariana de linguagens e uma família semítica de linguagem. E aqui ele está se tratando somente das religiões livres, ou seja, aquelas que têm escrituras, que foram escritas de alguma forma,
Desculpe, né? desculpe, Brasil, mas ele aqui está, o Max Miller está falando sobre a linguagem dessas religiões. Não, ele Ou é é que, o sistema linguístico geral? na verdade, o Max Miller, antes de fazer o que ele fez na ciência da religião, ele era um linguista. Ele traduziu os Vedas todos para o inglês, né? Então, ele era um linguista. E como ele conhecia muito de línguas, ele começou a perceber um viés linguístico nas religiões. E ele percebeu que a família ariana, das línguas arianas e das línguas semíticas, que conduziram o desenvolvimento das religiões, né? Então, agora é muito interessante que a família ariana das religiões acabou migrando para o povo ariano. Vocês vão ver no final do meu gráfico aqui que há um cruzamento, e a semítica foi para o povo turaniano no Oriente, né? Houve um cruzamento das coisas, porque o hinduísmo, por exemplo, em determinado momento, ele nasce num lugar e começa a ir para o outro. As línguas semíticas que são do Oriente, o Antigo Testamento, por exemplo, ele sai do Oriente e vem para se tornar europeu. Então, ele faz há uma progressão das línguas semíticas, né, onde nos livros, nas religiões livres, no Antigo Testamento, a gente vê todo o que ele chama de mosaísmo, né, que tudo aquilo que foi feito por Moisés, que desenvolve para o Novo Testamento e o cristianismo. E lá atrás, da origem semítica, ele vai buscar em Abraão, vai surgir o islamismo aqui na frente através do Corão, né? E na família que começa ariana, né, surge na língua ariana surgem os Vedas, né, que vai dar origem ao brahmanismo, o zoroastrismo, né, que foi muito sufocado pelo Islã. Depois ele foi muito forte no Irã, naquela região. Depois ele vai ser sufocado de certa forma pelo Islã, principalmente no Irã, né? E o budismo, né, que é totalmente oriental, né, que tem as escrituras chamadas Tripitaka, né? Então ele faz uma análise das religiões a partir das suas escrituras. O Brasil, só Brasil, um desculpe. Esse turaniano aí. O turaniano são todas as línguas, né, que relacionadas com o russo, o chinês, aquelas línguas daquela região ali, o próprio japonês, o coreano, todas aquelas línguas ali são as línguas turanianas, né? Desculpe, eu não entendi. Quando ele se refere a ariano, qual ele está falando de alemão? Não, né? Não, alemão. Pois é. O que ele chama de ariano? São mais para as línguas novilatinas, né? Ligadas que tem as línguas latinas, né? Né? Que ele chama, na verdade, a terminologia correta seria novilatinas, todas aquelas que vêm das línguas latinas, enquanto a semítica, ela vem, a gente tem o árabe, o hebraico, o aramaico, e etc. Tal. E a ariana, apesar do latim lá, se a gente for ver a história lá do Gengis Khan, da vida que sai, ela se mistura, as línguas turanianas, elas se misturam um pouquinho nessa família ariana, que era lá em cima, né, das raças arianas, que tem principalmente por causa dessa migração que Gengis Khan, aquele povo lá, sai do Oriente, destruindo tudo para o lado de cá e fazendo influências linguísticas e etc. No livro aqui, ele vai falar muito sobre essa história das religiões aqui. Ok, até aqui? 10h33, Nádia, o que eu faço? Vamos lá, falta muito. Eu
eu queria falar sobre esses desafios. Então vai falar. São 4, né? Então Os vai desafios falar. aí eu já coloco aqui o desafio das ciências da religião, das religiões, ou aquela história que eu coloquei, né? E eu queria falar sobre 4 palavras que permeiam muito a ciência da religião. Vamos né? lá. A primeira delas foi criada pelo teólogo alemão Rudolf Otto, em seu influente livro de 1917, Das Heilig, que em português é o sagrado. Né? Ele é frequentemente usado para transmitir a perfeição moral, e implica isso. Ele contém um outro elemento distinto, além de uma esfera estética, para a qual ele usa o termo luminoso. Ele explica o luminoso como uma experiência não racional, não sensorial, o sentimento cujo objeto primário e imediato está fora do eu. Esse estado mental se apresenta como o Ganzandere, ou seja, o totalmente outro, uma condição absolutamente sui generis e incomparável, da qual o ser humano se encontra totalmente rebaixado. Ou seja, para ele, o luminoso é esse sentimento inexplicável que a gente tem do que eu chamo da realidade periestésica, do outro lado, né? E por que eu estou usando realidade periestésica e não metafísica? Porque eu já expliquei. Porque metafísica é só da filosofia. Mas sabe quando a gente está no espiritismo e a gente fala que existe uma luz que nos ofusca quando há uma grandiosidade de compreensão, por isso que os espíritos dizem que a gente não consegue compreender tudo? O luminoso tem a ver com isso, sobre essa grandiosidade da existência do outro lado, né? Que vem de Numen. Então, não há para... e é a partir daí, inclusive, que Otto tem a sua colocação mais polêmica, né? Que, inclusive, os alemães, no começo, falavam que os cientistas da religião sofriam de numinose, porque, a partir desse termo luminoso, porque eles seriam uma desculpa para defender Deus. Porque o próprio Otto dizia que se você não tiver essa visão do luminoso, do transcendente, você não pode estudar a ciência da religião. Você não pode estudar religião. O Brasil, mas então o Otto não se, digamos assim, não se cinge ao conceito do Kant de numen, né? Ou de luminoso. Não. Tá bom. Mas veja bem, o conceito essa palavra luminoso foi criada por Otto. Não, a gente usa numen. Não, a gente usa numen em Kant. O Kant falou de numen. Luminoso é o adjetivo correspondente, mas ele está aqui colocando... ele usa o lumen como base para poder desenvolver essa terminologia. Tá bom. Mas luminoso não... Ele tomou como uma referência para construir... Etimológica, uma referência etimológica para poder construir a palavra luminoso. Ok? Da criptoteologia, na verdade, eu já falei, né? Eu acabei definindo ela antes, né? Depois das definições de Otto do sagrado, surgiu um debate sobre a ciência da religião, que foi acusada de criptoteologia, né? Que os cientistas sofriam de numinose, né? Então, tem gente que, inclusive, defende que não existe uma fenomenologia da religião. Ele chama a atenção para a estrutura semântica análoga das frases. O sagrado existe, o Deus existe. Porque se você fala em fenomenologia, você está dizendo que o fenômeno existe, né? Então, há questionamentos a respeito do estudo da fenomenologia, né? Aí, se você for para a fenomenologia do ponto de vista moderno, a fenomenologia é aquilo que o ser percebe que exista, né? Então, o que está na minha mente e o que acontece na minha mente existe para mim. Então, isso é fenômeno. Mas não, se você for para Heidegger, por exemplo, a definição de Heidegger, que é a mais utilizada hoje para a definição de fenômeno, não daria tempo aqui da gente descrever isso. Okay? Mas você volta no próximo encontro a esse conceito? Ao Heidegger?
podemos, quando eu for falar de mística, né, eu vou ter que falar de fenômeno e de experiência, e aí, no terceiro encontro, Heidegger. Eu aprofundo o Heidegger. Ok, prometido. O sagrado. Né? O maior desafio do mundo das ciências das religiões é a abstração da complexidade dos fatos reais para chegar ao conhecimento do sagrado, o mais imediatamente possível, ou seja, da suposta essência de qualquer verdadeira religião. O que é verdade, né? A religião que repercute no interior de um ser humano sensível por uma tal última realidade. Conforme essa hierarquia dos constitutivos da religião, as obras de autores da tradição, Soderbon, Otto, mediado por Schleiermacher, privilegiam os aspectos considerados especialmente dignos de serem pesquisados. O luminoso na condição de entidade ontológica absoluta e a experiência espiritual como reação autêntica ao indivíduo, ao luminoso, ao nível de seus sentimentos. O próprio espiritismo tem um desafio muito grande com essa questão do sagrado. Será que existe o sagrado no espiritismo? Né? Eu acho que eu defendo, e no nosso próximo estudo a gente vai falar um pouco sobre isso, nós entendemos que o sagrado existe sim, mas não é um sagrado da graça, né, cristã, um sagrado que vem concedido por Deus, por misericórdia divina, concedido de forma da graça. É um sagrado conquistado, né, através do crescimento do ser. Né? Seria o equivalente, mais ou menos, ao nirvana dos orientais, de você alcançar isso através da luta do conhecimento. Né? Então, isso é a Eliade, você colocaria aí também, não? Sim, né? Eu vou falar da hierofania já, mas o Mircea Eliade também. Apesar de que o Mircea Eliade é acusado de criptoteólogo também. Né? Você já falou isso. Então, o sagrado é colocado geralmente, né? Eu tenho o sujeito religioso, eu tenho o fenomenólogo estudando o sagrado e eu tenho uma base de experiência comum religiosa. Essa daí, né, que foi tratada, inclusive o nosso Frank Zarsi, né, cientista da religião da PUC São Paulo, vai abordar isso daqui, que Glasgow vai fazer essa definição, né, de que inicialmente o sagrado era estudado dessa forma, né? E isso tem sido um problema, né? Que isso seria uma forma de admitir a existência do sagrado e que isso seria, de fato, um problema. E ele afirma o seguinte, né? Essas asserções são problemáticas, mas uma vez que o fenomenólogo da religião não parte de uma definição nominal da religião, mas toma como certo que o estudioso e as virtuosas das religiões são inspirados pelo mesmo motivo, o encontro com o sagrado. Mas, necessariamente, para o espiritismo, isso é muito claro, né? O encontro com o sagrado para o espiritismo. Será que isso faz sentido? É diferente? Como é que é esse sagrado? Existe esse sagrado? Entendeu? Então, isso é questionado. Com isso, o fenomenólogo não apenas entra em competição de reconhecimento com o sujeito religioso, mas direciona a sua atenção por uma dimensão extra-empírica, que não é apenas testemunhada pelo indivíduo religioso histórico. Ou seja, o questionamento é feito nessa ordem. Né? Então, há uma nova abordagem que a ciência da religião vai fazer, né? Que é a abordagem multidisciplinar da ciência da religião, né? Onde, aqui, de DA a DG, né? Seriam as diversas abordagens multidisciplinares, psicológica, sociológica, estética, etc., para fazer a abordagem de qualquer religião na sua totalidade empírica. Ou seja, eu vou lá e levanto a religião como ela é e vou fazer uma análise psicológica da religião, vou fazer uma abordagem sociológica da religião, né, estética, isso daqui de um ponto de vista sistêmico, né, porque é nesse caso que eu estou colocando qualquer religião, então eu posso estar falando de todas as religiões, ou ainda, né, empírica, né, que eu posso fazer. Se eu for fazer comparativa, eu estou fazendo sistêmica.
né, ou análise de diversas religiões desse ponto de vista e fazendo comparações do ponto de vista da psicologia, da sociologia, da estética, da história, etc. Ou empiricamente, como eu faço no espiritismo, quando eu pego o espiritismo e tento explicar por exemplo, quando eu tento explicar a mística no espiritismo, eu vou pegar uma epistemologia da mística, entender a linguagem do espiritismo e entender se essa linguagem do espiritismo se encaixa com a mística, para dizer, por exemplo, podemos dizer que o Chico Xavier era místico, mas o que é mística? Quais são os conceitos que o Chico Xavier se utilizava sobre Deus? Né? Isso tem a ver com o luminoso do Otto, não tem a ver com o luminoso do Otto, e assim por diante, entendeu? Né? E por fim, né, outro ponto que é importante, que é relevante, né, que é o termo definido por Mircea Eliade, né? O homem toma conhecimento do sagrado porque esse se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Esse termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar. Exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber que algo de sagrado se lhes revela. Poder-se dizer que a história das religiões, desde as mais primitivas às mais elaboradas, é constituída por um número considerável de hierofanias, pelas manifestações das realidades sagradas. Então, no nosso mundo, nós vemos uma série de hierofanias. E é interessante, que inclusive na minha tese de doutorado eu falo sobre isso, né? Às vezes, a realidade outra se manifesta através das coisas, dos objetos, de uma pedra que é adorada, de um crucifixo que é adorado, de alguma coisa que é adorada, e de uma árvore, de um símbolo, né? Mas não necessariamente que, por exemplo, no Espiritismo, a gente não tem pendurada nas paredes das nossas casas espíritas uma mesa, né? Porque as mesas eram girantes, elas manifestavam do outro lado, mas isso não foi compreendido como uma hierofania, apesar de, ou seja, a manifestação do que eu chamo de realidade perestésica, ou no metafísico, ou de Deus, dos espíritos, ou seja lá o que for, né? Não torna necessariamente alguma coisa sagrada, mas essa pode ser, de fato, tida por sagrada através de uma manifestação e aí falando de espiritismo, de efeito físico, que vai fazer com que alguém passe a adorar aquele objeto como sendo a representação do sagrado, do desconhecido, né? Essa última parte final ficou meio corrida, mas a gente porque como é que eu resumo anos de estudo, né, em 1h30? É meio difícil, mas vou pedir para o Fabiano explicar a medicina. Eu também devo admitir que eu e Fabiano temos um freio em você no início. Não, Fabiano? Mas as perguntas foram pertinentes. Eu acho que as colocações que vocês fizeram, e aí eu estou aberto aqui agora para novas colocações, se vocês acharem pertinentes com relação a tempo, etc., aí administrativamente falando, né? Mas eu acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo de dar uma visão da ciência da religião e de como que nós vamos estudar o espiritismo a partir dessas premissas, desses pontos de vista, né? E eu vou dizer para vocês que eu nunca aprendi tanto de espiritismo quanto agora. Né? Porque a gente começa, quando a gente começa a ver de fora para dentro. Verdade. O Fabiano está de mão levantada. Vamos lá, Fabiano. Olha, primeiramente, agradecer ao estudo, à palestra. Muito obrigado pela atenção. No Rio de Janeiro, pelo menos, os artigos que saem da Universidade Federal do Rio de Janeiro de pesquisadores da história, né? Tem um instituto de história muito, muito forte aqui na UFRJ. E não só de ciências da religião, ciência das religiões, mas também
eu esqueci o nome do Instituto de História, da UFRJ. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Exatamente. IFIX. Eles defendem muito a ideia, não só de artigos, mas também de dissertações, mestrado, tese de doutorado, de que o espiritismo é uma religião brasileira, de que existe, ou melhor dizendo, eles veem o espiritismo no mundo como um processo muito limitado, porque a maioria dos espíritas espalhados pelo mundo são brasileiros, né? Então, eles definem o espiritismo como uma ciência, como uma religião brasileira. Existem vários artigos sobre isso, e várias explicações para tal, etc. Em Minas Gerais, o espiritismo à brasileira. Pois é, já virou até livro, né? Mas antes dele virar livro, ele vinha vindo em forma de artigos, etc. Então, esse é um tema, não sei se é possível conversar sobre ele hoje, né? Mas hoje não vai dar tempo. Pessoal. Pode ficar. Não, mas eu respondo isso rapidamente. Isso eu consigo responder rapidamente, porque, inclusive, eu estou no capítulo da minha tese onde eu estou falando sobre isso. E eu vou dizer que, na verdade, eu sou contra essa história de um espiritismo brasileiro, né? Eu falo de um espiritismo, na verdade, eu acho que existe um espiritismo contemporâneo, né? Que é diferente do espiritismo que foi feito lá por Kardec, e eu tenho defendido que existe, do ponto de vista histórico do espiritismo, nós temos o espiritismo em duas fases. O espiritismo francês, né, na sua primeira fase, que vai até 1926, com a morte de Leon Denis. Não, Denis, porque Flammarion foi em 25, né, e depois não há nem, né, e a partir de 1800, e a segunda fase, com uma parte de transição aí, em 1884, com a fundação da Federação Espírita Brasileira, particularmente com a unificação do movimento espírita promovida por Bezerra de Menezes, né, que, inclusive, vai trazer, sem entrar nessa polêmica, colocar os evangelhos de Rustang no meio das definições da Federação Espírita Brasileira, né, e culminando com um acréscimo de conteúdo, porque houve acréscimo de conteúdo, passando pelo Chico Xavier, o Arigó, que, inclusive, agora, no dia 1º de setembro, está saindo o filme dele, que eu já vi num pré-lançamento, muito bom, vale a pena ver, e eu entendi... Predestinado, né? Vamos dizer que é o Predestinado. O Predestinado é o nome do filme. Então, é uma segunda fase do espiritismo, né? Então, inclusive, certos autores dizem que ela surge em 1970, perdão, com o auge do pinga-fogo do Chico Xavier e etc. Tal, mas eu tenho alguns autores estrangeiros que falam sobre isso, e eu estou discordando no que eu escrevo, dizendo que, na verdade, eles ouviram falar lá, mas começou com Bezerra, passou pelo Chico, pelo Arigó, agora com Divaldo. É uma segunda fase, né, do espiritismo, e eu acrescento aí que essa segunda fase tem conteúdos que foram adicionados ao espiritismo, sendo que o próprio Kardec disse que o espiritismo que ele não teria a última palavra em termos de espiritismo, quando a gente vê os conceitos trazidos aí por André Luiz e Emmanuel, né? Esse é o meu ponto de vista a esse respeito, mas o espiritismo é um só, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, e não concordo com a existência de um espiritismo brasileiro, porque o próprio Tilly, né, que eu falei, o Cornelis Petrus Tilly, ele diz que as religiões são organismos vivos que passam por evolução, né? E ele explica isso e demonstra, né, de uma forma bastante interessante, muito embora ainda seja um conceito antigo, mas ele fala a respeito do desenvolvimento das religiões, e as religiões desenvolvem, elas crescem, e o próprio Kardec previu isso,
né? Uma adaptação, um crescimento, adaptação às ciências, novas realidades. Não sei se eu te atropelei, Fabiano. Não. É uma questão ainda que eu estou me debruçando, porque, como o senhor mesmo explicou em relação a ser ou não o espiritismo uma religião, né? Não importa se Kardec disse que o espiritismo era uma religião do ponto de vista filosófico, mas não uma religião no conceito geral, no senso comum do que seria uma religião. Não importa. O fato é que hoje ele é chamado de religião, né? E essa é a grande reflexão que eu tento fazer. Não importa que o espiritismo não é uma religião brasileira. O fato é que hoje a maioria dos que analisam o espiritismo analisam como sendo uma religião brasileira, né? Então, existe o fato, né? E a definição correta, né? Então, um trabalho árduo definir. Né? O Leo Goy, inclusive, vai falar de transnacionalização do espiritismo como se o espiritismo fosse só brasileiro, né? Lynn Sharp e Monroe, na verdade, fala de reimportação do espiritismo para a França, né? Que aí eu acho mais adequado quando ele fala de reimportação, porque ele reconhece, principalmente a Lynn Sharp, ela reconhece que o espiritismo é francês, nasceu na França, se desenvolveu para outros países a partir né, em 1900, mas não há de se esquecer que a representatividade do Brasil em termos de espiritismo ela já era forte desde 1900. Em 1900 existiam 96 periódicos entre jornais e revistas espíritas, 19 deles eram brasileiros, já em 1900. Né? Em 1865, já se falava de espiritismo no Brasil, a partir da comunidade francesa, né? E o próprio Kardec fala do espírito, comenta na Revista Espírita de novembro de acho que novembro de 1865 mesmo, ele vai falar a respeito da presença do espiritismo no Brasil. O próprio Kardec fala a respeito disso. Então, não o espiritismo, eu entendo como mundial, ele fortaleceu-se aqui, né? Mas eu estive lá em Boston, né? Eu tive contato com a comunidade espírita brasileira lá em Boston, mas o espiritismo ele é extremamente muito bem representado e fortalecido nos Estados Unidos a partir da comunidade porto-riquenha, né? Onde as casas espíritas, porque aí as casas espíritas nos Estados Unidos viraram um gueto de brasileiros, dependente do espiritismo aqui, mas existe, por exemplo, a Vanessa Ancelone, que é uma das responsáveis pelo movimento espírita nos Estados Unidos. Ela vem aqui, viu? Ela está na programação. Ah, que legal, muito bom. A Vanessa é maravilhosa. Maravilhosa. É uma pessoa que conhece. Então, a Vanessa Ancelone, ela vai falar, ela fala de um espiritismo para os americanos, em inglês, para os americanos, casas espíritas que se fala sobre espiritismo em inglês, e ela define muito claramente a respeito do desenvolvimento do espiritismo a partir dos porto-riquenhos, lá onde que se fala inglês, se desenvolve inglês, etc. Ou seja, essa visão de que o espiritismo é só brasileiro e parte do... Ele tem muita força, tem muito conteúdo que sai do Brasil, mas de fato, um espiritismo mundial, onde, eu não sei se as revistas, acho que eu esqueci o nome da revista agora, acho que é super interessante, que projeta um espiritismo com cerca de 16 milhões de participantes do espiritismo no mundo todo, né? Participantes ou seguidores, como queremos falar, que hoje é do tamanho do povo judeu. O judaísmo tem 16 milhões de judeus no mundo. O espiritismo teria, segundo a super interessante, 16 milhões de espíritas, né? Enfim,
Mas aí a gente estaria que fazer outra palestra aqui. Nós precisamos de outro encontro para isso. Eu só para fazer justiça, não só a nossa querida Vanessa Anceloni vem aqui agora, né? Está na programação, e ela vem numa sexta-feira, por causa do horário dela, mas também já trouxemos aqui a Jussara Korngold, que é a presidente da Federação Norte-Americana, e também devemos observar que essas manifestações foram levadas por brasileiros, principalmente por brasileiras, né, para a Europa. Gorete Newton, lá na Suíça, também já esteve aqui conosco, e a Silvana Elia vai estar também. Cláudia Bonmartin está sempre conosco, lá da França. Ela não gosta que eu diga isso, mas ela é a grande locomotiva do movimento espírita, não só na França, mas ela primeiro levou para a Espanha. Você está vendo que é um assunto que não tem fim. Nós dizemos que é um saco sem fundo, os nossos estudos. Lamentavelmente, nós estamos assim mais do que sobre o tempo, mas no próximo mês nós voltamos aqui com você, Brasil Fernandes Barros, a quem nós agradecemos muitíssimo ter nos trazido esses seus estudos importantes que nos abriram ainda mais as nossas mentes, também os nossos corações, para essas questões do estudo do Espiritismo à luz da ciência da religião e de todos os seus instrumentos. Nós estamos, portanto, falando aqui basicamente do Espíritas Amai-vos, do Espíritas Instruí-vos. No Brasil, nós poderíamos dizer que o Espiritismo assumiu, até por razões sócio-históricas, de uma praxis, né, que nós fomos, entre aspas, obrigados a formular e viver por essas circunstâncias que não existem no primeiro mundo. Então, nós tivemos, talvez seja essa uma reflexão, fica para depois, porque nós fizemos mais o espiritismo, mais na linha digamos assim, da caridade, atendendo a necessidades prementes das pessoas, que não é uma necessidade no primeiro mundo, e lá ficou muito mais na questão dos espíritas instruí-vos. Nós percebemos também a dificuldade que nós temos para nós, eu digo, os brasileiros ou as brasileiras lá na Europa, né? Particularmente na Suíça. A Gorete tem feito um trabalho lindo, já com digamos assim, a participação direta de jovens alemães suíços lá no trabalho de divulgação. A Cláudia Bonmartin também está transferindo a direção do centro dela, fundado há 45 anos, também para os jovens franceses, com o Guillaume, que é o atual presidente do CESAC Paris. Isso é uma questão que nós vamos distribuindo assim nas nossas elucubrações, nos nossos comentários aqui, nos próximos encontros. Nós agradecemos o de hoje e, antecipadamente, já agradecemos sua presença em mais 3 oportunidades, e depois nós podemos desdobrar isso ano que vem. Então, agradecendo muitíssimo o Brasil, a sua participação, a abertura de horizontes para esse campo novo e para as reflexões dessa relação com o que nós estudamos mais diretamente, que é o Espiritismo. Muito obrigada. O ICEB agradece muito a você essa participação brilhante aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, agradecendo também a você, Fabiano, ao Hegel, que esteve aqui entre nós, agradecendo a você, Fátima, desculpe, nós nos alongamos muito. Olá, Hegel. Então, vamos agradecer principalmente ao teu coração, mestre querido, que nos tem assistido ao longo dos séculos e milênios, mas muito particularmente pela assistência, pela vibração, pela presença amorosa
aqui junto de nós no estudo que tivemos hoje no ICEB, com o nosso querido irmão, amigo Brasil Fernandes Barros. Distende, Jesus, o teu manto por sobre os nossos esforços, ainda que incipientes no bem e no estudo, mas, sobretudo, Mestre, distende a tua misericórdia, permitindo que o manto de Maria também esteja com a tua misericórdia por sobre os humanos sofrimentos, que se estendem agora diante de teus misericordiosos olhos, por sobre o planeta que governas, que diriges, que abençoas, que proteges. Paz e luz a todos nós, graças te damos, ó Mestre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.